Feira, dia 4 de novembro do ano 2021. Gente, às 19 horas de hoje, será celebrada uma missa pelos 50 anos de falecimento do Monsenhor Valfredo Dantas Gugel. A celebração será na Catedral de Santana, aqui na cidade de Caicó. Eu não conheço aqui no Siridó, se eu estiver exagerando, me desculpe, alguém para falar com tanta propriedade do Monsenhor Valfredo do que o padre Gleiber Dantas de Melo, que inclusive concluiu recentemente o seu mestrado em letras, e o trabalho de conclusão do seu mestrado foi a análise discursiva do governo do Monsenhor Valfredo de 1966 a 1971. Padre Gleiber, quero aqui de antemão agradecer por aceitar aqui o nosso convite e participar dessa nossa entrevista. Padre Gleiber, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia ao nosso irmão Geraldo Oliveira. E bom dia a você, ouvinte da Rádio Rural de Caicó, que nos acompanha pelo rádio e também pelo Facebook. Por que a história, o legado do Monsenhor Valfredo lhe seduz tanto? Existe um parentesco entre nós. Monsenhor Valfredo Gugel é primo legítimo do meu avô paterno e primo segundo da minha avó paterna. Minha avó foi sua aluna no Educandário Santa Terezinha. E desde muito pequeno eu vi um verdadeiro culto à memória do Monsenhor Valfredo Gugel. E para mim, que já sentia o chamado de Deus para a vocação sacerdotal, era uma maneira de confirmar a minha vocação, porque havia já um sacerdote na família e minha avó sempre falou da melhor maneira possível do Monsenhor Valfredo Gugel. Com o tempo eu vou conhecendo melhor o Monsenhor Valfredo e é impossível uma pessoa não gostar do Monsenhor Valfredo, mesmo não votando politicamente nele. O Monsenhor Valfredo, ele era educador, sacerdote, político. Como é que ele conseguia conciliar essas três funções? Monsenhor Valfredo nasce em Caicó em 1908, filho de um professor, o professor Pedro Gugel do Amaral e Oliveira, que, além de trabalhar pela manhã e à tarde como professor do ensino público no Grupo Escolar Senador Guerra, mantinha à noite uma escola para pessoas empobrecidas. Então, isso já começa a delinear o caráter do menino Valfredo. Sua mãe é a dona de casa, Joaquina Dantas Gugel, a santa manquininha do povo caicoense. Uma mulher que nunca cobrou absolutamente nada pelo trabalho de ser parteira, a qualquer hora do dia ou da noite, na zona urbana ou na zona rural. Tendo muitas vezes pessoas enviado um cavalo para buscar manquininha debaixo de chuva em Caicó para atravessar o rio Siridó de nado e fazer parto. Então, é um homem que nasce num berço de trabalho, de educação e de muita fé. Então, Valfredo Gugel é sacerdote, muito inteligente. Logo quando terminou o curso de Humanidades, que seria o nosso seminário menor, em Natal, foi enviado para estudar Filosofia e Teologia em Roma. Sua inteligência, já no seminário de São Pedro, o destaca, então já é lente, ou seja, já é uma espécie de monitor das turmas dos mais jovens. E chegando ao Siridó, ele percebeu que poderia colaborar na construção democrática do Brasil. Nós estamos saindo daquele período da ditadura de Getúlio Vargas e na redemocratização do Brasil, Monsenhor Valfredo foi convidado pelo PSD, que era partido oposto ao UDN, de Dinarte Mariz, para ser candidato a deputado federal, obtendo maioria e se elegendo. Então nós temos aí o sacerdote, nós temos o professor do Colégio Diocesano, professor do Colégio Santa Terezinha, hoje educandário. Lembrando que Monsenhor fez com Dom Delgado a construção do ginásio diocesano e depois o político. E no meio disso tudo nós temos o poeta. Que nem sempre se faz referência a essa outra arte do Monsenhor Valfredo? Não é que não faça referência, é porque na minha dissertação de mestrado eu acabei me dedicando mais aos discursos políticos do Monsenhor Valfredo. E eram discursos poéticos?
existe sempre muita poesia nos discursos de Monsenhor Valfredo, porque ele consegue sentir a beleza da vida em tudo aquilo que ele realiza. Nós temos hoje um canal no YouTube, Acervo Padre Gleiber Dantas. E neste acervo, no YouTube, nós temos as músicas da campanha política do Monsenhor Valfredo em 1965, e nós temos um discurso por ele proferido em 1969, na cidade de Ouro Branco, por ocasião da inauguração da energia elétrica de Paulo Afonso. Inclusive nós temos aqui o discurso, e como aqui a gente faz as coisas ao vivo, vou tentar, você falou, Padre Gleiber, que a partir de qual minuto do vídeo? 6 minutos e 30 segundos. Estamos aqui avançando inclusive ao vivo aqui, 6 minutos e 30 segundos. Vamos ouvir um pequeno trecho, então, desse discurso aí. Esse discurso foi proferido aonde? Em Ouro Branco, no dia 2 de outubro de 1969. Monsenhor Valfredo era governador do estado. Para maior progresso da terra. Por isso eu hoje me sinto realizado. Eu hoje poderia vir a Ouro Branco e vir de cabeça erguida, não para dar um muito obrigado àqueles que votaram em mim, mas para dizer: eu estou retribuindo com trabalho, com progresso, a confiança que um dia o povo depositou nas urnas, escolhendo-me para dirigir os destinos do Rio Grande do Norte. E continuarei, meus amigos. No tempo que ainda me resta de governo, eu não descansarei, porque prometi a Deus, no dia de minha posse, dar tudo de minha alma e do meu coração para a felicidade do povo do Rio Grande do Norte. Continuarei a minha missão, e quando um dia deixar o governo, eu posso, diante de Deus, ajoelhado com a consciência tranquila, eu posso dizer: cumpri o meu dever, combati o bom combate, sinto-me recompensado por ver o povo de minha terra feliz. Ele conseguiu deixar o governo de consciência tranquila, bem aceito pela população? Não, eu digo muito que a glória de um funcionário é se sentir reconhecido pelos seus superintendentes, pelos seus gestores, pelos seus empregadores. É quando uma área muda de administração e quem chega não consegue substituir um funcionário de tão eficiente que é, de tão bom que é. O governo do Monsenhor Valfredo Gugel não conseguiu ataque. Renato Mariz, ao ensejo da morte do Monsenhor Valfredo, disse muito claramente: foi meu opositor nas urnas, não fomos correligionários, mas é um homem inatacável. Eu penso que quando um homem não consegue ser atacado, é um grande homem. José Daniel Diniz escreveu este livro, O Governo do Monsenhor Valfredo Gugel. José Daniel é sobrinho do Monsenhor Valfredo, foi seu secretário de Fazenda. E aqui, só para vocês terem uma ideia, as obras que José Daniel Diniz conseguiu enumerar nos 6 anos de governo, nos 5 anos de governo do Monsenhor Valfredo, são 142 obras grandes. A antiga ponte de Igapó, porque hoje nós temos uma nova ponte, mas a ponte rodoferroviária de Igapó foi construída pelo Monsenhor Valfredo Gugel, no seu governo. Muitas pontes, a ponte de Jardim do Seridó foi construída por Monsenhor Valfredo Gugel. A ponte sobre o Rio Seridó? Sobre o Rio Seridó. Sobre o Rio Cobra? Sobre o Rio Seridó. Sei. Aquela ponte é a construção do Monsenhor Valfredo. A energia aqui também. A energia elétrica, grande parte da energia elétrica do Seridó é com o Monsenhor Valfredo. Lembrando que o projeto de eletrificação do Rio Grande do Norte, com a energia elétrica de Paulo Afonso, começou a partir da iniciativa de Aloísio Alves. Lembrando que Aloísio Alves, grande símbolo dos bacuraus, nem sempre foi bacural do PSD. Aloísio entrou
na vida política pela UDN. Aloysio foi vermelho, Aloysio foi bicudo. Só que aconteceu um racha. Dinarte Mariz descobriu a inteligência de Aloysio e o tinha como seu colaborador próximo. Quando Dinarte Mariz é eleito governador do Rio Grande do Norte na década de 50, o que é que faz Aloysio? Faz uma carta imensa para Dinarte, cheia de empreendedorismo, cheia de olhares futurísticos para o Rio Grande do Norte. O que é que Dinarte diz? Guarde tudo isso que um dia, quando você for governador, você faz. Aloysio começou a se sentir desprestigiado pelo governo de Dinarte Mariz e foi percebendo o escanteio. E sentiu claramente que ele não seria, como desejava, sucessor de Dinarte Mariz no governo. Por isso, Dinarte Mariz lança Djalma Marinho como seu sucessor na campanha de 1960, que foi uma das mais violentas, se não a mais violenta, da história política do Rio Grande do Norte, na história do século XX, na política potiguar. Quem ganhou? Aloysio Alves. E por que eu digo isso? Porque quando Aloysio era deputado federal, o deputado federal mais novo de todo o Brasil, em 1946. Monsenhor Valfredo eleito pelo PSD, Aloysio eleito pela UDN. Aloysio propõe na Câmara, que naquele tempo ainda funcionava no Rio de Janeiro, como capital federal, propôs a eletrificação do Rio Grande do Norte. Toda a bancada do PSD votou contra o projeto de Aloysio, menos o Monsenhor Valfredo. O que gerou até o mal-estar do Monsenhor Valfredo com os seus correligionários. Como é que Valfredo, do PSD, vota a favor de um projeto de Aloysio Alves, da UDN? E Monsenhor responde: eu nunca votaria contra o futuro e o progresso do Rio Grande do Norte. E isso fez com que o Monsenhor se aproximasse de Aloysio politicamente? Evidentemente, começa a haver mais diálogo, porque, embora sejam conterrâneos, a política muitas vezes acaba de fato sendo aquilo que os partidos são, quebrados, acaba afastando mais do que unindo. Deu um fato bem interessante que o Monsenhor Valfredo disputou o governo na década de 60 contra o Dinarte Mariz, né? Sim. E eles moravam praticamente no mesmo quarteirão aqui na cidade de Caicó, um na Praça da Liberdade e outro na Praça da Matriz, né? Como é que era essa convivência? Por exemplo, claro que isso foi uma amostra de que o Seridó teve muita força política, né? Essa força, essa representatividade hoje ainda existe, tá menor, e como é que era essa convivência dos dois, de Monsenhor Valfredo com o Dinarte Mariz? A força do algodão já foi maior na política potiguar. E eu penso que nós estamos lidando com figuras, com identidades muito sedentas de sabedoria. Monsenhor Valfredo é doutor, obtido o título na Gregoriana de Roma. Dinarte Mariz é doutor na Universidade de Caicó. Existe uma entrevista de Dinarte Mariz no YouTube, que ele concedeu ao programa Memória Viva, que é emocionante. Dinarte Mariz foi aluno do professor Pedro Gugel, inclusive, aluno do pai do Monsenhor Valfredo Gugel. Dinarte Mariz é um doutor, porque é um homem que busca a sabedoria em tudo. Então, Dinarte da UDN, Valfredo do PSD, com diferenças partidárias, mas ambos querendo o bem do Seridó e o bem de todo o Rio Grande do Norte. Isso faz com que os nossos atuais servidores públicos, do Executivo e do Legislativo Municipal, Estadual e Federal também, se espelhem em uma forma de fazer política que privilegia muito mais o diálogo do que a intriga. O nosso Seridó, meu Deus do céu, nós temos pessoas representando o Seridó, mas vamos olhar para a qualidade de certas estradas, a valorização da educação. Valfredo Gugel e Dinarte Mariz são homens que privilegiam a educação como ninguém. No governo do Monsenhor Valfredo, as salas de aula para o ensino primário dobraram no Rio Grande do Norte. E de Dinarte Mariz,
a fundação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. São homens que cultuam a inteligência, que cultuam a sabedoria. Muitas pessoas hoje têm o estudo que têm, dados por Monsenhor Valfredo e por Dinarte Mariz. Inclusive, Padre Gleba, eu não sei se, claro, eu não acompanhei essa época, a gente escuta muitos relatos, por exemplo, da visão que Dinarte, que Monsenhor Valfredo tinha sobre a educação. Quando, por exemplo, da construção do SES, um prédio gigantesco para a época, mas porque ele pensava no futuro. Seria mais ou menos assim? O caminho do futuro passa pela educação. Dinarte Mariz sabia muito bem disso. E Monsenhor Valfredo, mais do que ninguém, por ser professor. Então, havia em ambos um desejo de não serem enaltecidos, mas de enaltecerem as pessoas que são as bases da construção de uma sociedade justa e democrática. Nós não podemos ter, no Brasil nem no mundo, uma construção justa e democrática da sociedade se as pessoas mais valorizadas pela sociedade e pelos governantes não forem os educadores. Só adiantando aqui, padre, eu sei que talvez o senhor vá falar, ou o Marcos fosse perguntar, como foi aí o fim dessa era, tanto de Dinarte quanto de Monsenhor Valfredo? Como foi o fim do governo deles e depois do fim dos governos? O que é que aconteceu na vida pessoal, política, no sacerdócio, no caso do Monsenhor Valfredo? Como é que foi esse final? Vamos nos voltar para o Monsenhor Valfredo. Monsenhor Valfredo iniciou seu governo em 1907. Bom, vamos voltar um pouco para a vida política do Monsenhor Valfredo. Monsenhor Valfredo disputa a deputação federal em 1945, é eleito constituinte da Constituição de 46. Então cumpriu seu mandato de 46 a 50. Ficou em duas suplências seguintes. Não conseguiu a segunda nem a terceira eleição. Ficou na suplência. Chegou a passar 2 anos de volta na Câmara, porque era suplente, abriu uma vaga e ele foi ocupar. Mas em 1960, para iniciar a grande campanha de governador do Rio Grande do Norte, Aloysio Alves procurou alguém e o seu nome recaiu, e a escolha recaiu sobre o nome do Monsenhor Valfredo. Então, Monsenhor Valfredo, em 60, é eleito vice-governador na chapa de Aloysio Alves. Lembrando que naquele tempo havia um voto para governo e para vice-governo. Então nós poderíamos ter um governador de um partido e um vice-governador de outro. E o vice-governador ia ser o presidente da Assembleia Legislativa. Então, Monsenhor Valfredo, salvo engano, porque agora a memória pode me falhar, Monsenhor Valfredo obteve mais votos para vice-governador do que Aloysio para governador. Interessante. Então, Monsenhor Valfredo era o quê? Era novamente diretor do ginásio diocesano siridoense. Mas eles eram aliados nessa época. Aliados, já aliados. Aloysio já havia rompido com a UDN de Dinarte Mariz e de outros. Em 60, Monsenhor Valfredo é eleito vice-governador. Em 62, Monsenhor é eleito senador, para passar 8 anos de senatoria, que naquele tempo já era em Brasília. E eu posso dizer que foi o cargo que Monsenhor Valfredo mais gostou de exercer. Até quando terminou o governo, Monsenhor chegou a cogitar a possibilidade de se candidatar outra vez para o Senado Federal, embora muito cansado. E em 65, Monsenhor é trazido do Senado Federal para ser candidato a governador do Rio Grande do Norte, disputando com Dinarte Mariz. Que a maior glória de Dinarte Mariz seria derrubar Aloysio Alves, seu antigo correligionário, que agora considerava um traidor. Monsenhor Valfredo exerce o seu governo de 66 a 71, em pleno regime militar. Houve, entre o Monsenhor Valfredo e o general Castelo Branco, primeiro presidente militar do Brasil, na era de exceção, houve muita amizade, eram até parentes, porque Castelo Branco também é Gurgel, como Monsenhor Valfredo, Gurgel. E lembrando que a família Gurgel no Brasil é uma só. Tem poucas famílias no Brasil que têm um único ramo. A família Nóbrega, a família Gurgel, por exemplo, são um exemplo. Então, houve uma ótima relação entre Monsenhor Valfredo e Castelo Branco.
Mas depois, Monsenhor Valfredo começou a sofrer perseguição do governo militar. Perseguição. Monsenhor nunca foi a favor do AI-5. Nunca foi. Esse livro, O Governo do Monsenhor Valfredo Gugel, escrito por José Daniel, narra episódios que, se José Daniel não tivesse escrito, nós nunca o conheceríamos. Como a perseguição da ditadura militar ao Monsenhor Valfredo. Mas pelo fato de ele ser sacerdote ou pela questão política também? Pelo fato de não ser apoiador da ditadura militar. Porque eu imagino que a postura da igreja, às vezes, nem sempre é na mesma direção da postura política, ou não, né? A igreja tem uma doutrina social. E a doutrina social não se coaduna com regimes totalitários. Mas, Marcos Dantas, para Monsenhor Valfredo não apoiar a ditadura militar, ele não precisava nem da doutrina social da igreja. Precisava só da sua inteligência. Precisava só da sua inteligência. Eu quero ler aqui um trecho de um discurso que Monsenhor Valfredo proclamou nas últimas eleições para o governo, ou melhor, para deputado federal. Ele foi candidato a deputado federal 3 vezes. E aqui nós temos um exemplo da política, do pensamento político do Monsenhor Valfredo Gugel. Ele diz o seguinte: graças a Deus, posso conservar a cabeça alta, sem precisar curvá-la envergonhado diante dos homens de bem. Antes de tudo, professo minha integral adesão aos princípios doutrinários da religião católica, da qual sou ministro, por mercê de Deus. Embora a igreja não tenha candidatos, porque paira acima das competições partidárias, sinto-me capaz de merecer a confiança dos católicos pelo meu passado em defesa dos postulados cristãos. E aqui o mais bonito. Confesso minha fé na grandeza da pátria. Sou nacionalista desde os primeiros anos dos bancos escolares. O meu nacionalismo é aquele que se criou nas raízes da nossa história. Não é o falso nacionalismo que combate o imperialismo americano e bate palmas ao imperialismo da Rússia comunista e totalitária. Sou contra ambos. Sou contra ambos. Ao bom entendedor, minha palavra basta. Sou contra ambos, pois não desejo, como bom brasileiro, nem o colonialismo dos capitalistas internacionais, nem a escravidão vermelha que martiriza os povos da cortina de ferro, privados de sua liberdade. Hoje, para muitas pessoas, é quase que impossível você não ser adepto nem de esquerda nem de direita. Hoje, Monsenhor Valfredo seria ex-político. Seria um homem que estaria acima dessas brigas de polarizações partidárias do Brasil. Eu não gostaria de dizer, mas para dar o exemplo e as pessoas entenderem melhor, Monsenhor Valfredo não seria nem eleitor do PT, nem eleitor do PSL. Sobreviveria hoje na política? Penso que com a degeneração da política partidária, como hoje nós estamos vendo, em que ela deixou a arte do bem comum e se afastou tanto do pensamento aristotélico, hoje Monsenhor Valfredo teria muita dificuldade de se manter na política. Muita dificuldade. Muito embora a política seja lugar de homens de bem, como disse muito amplamente o nosso primo Fernando Antônio Bezerra, a política é lugar de homens de bem, mas parece que a política hoje já não é mais lugar de homens inteligentes. Homens, muitas vezes, que se elegem pelas artimanhas humanas e não pelos postulados democráticos. Padre Gleiber, eu não diria nem entrevista, é quase uma aula de história sobre o Monsenhor Valfredo Gugel, né? Mas ele teve frustrações na política também, não? Sempre há muita frustração, porque, infelizmente, pessoas, eu não digo a política, porque a política é sempre o lugar da arte do bem comum, mas pessoas que fazem a política, lobos disfarçados de cordeiros, pretendem a vitória a todo custo, mentindo, enganando, roubando, comprando consciências, trocando favores, traficando influências. Então, Monsenhor experimentou uma candidatura
em que ele tem tudo para ganhar, deixa de ser eleito Monsenhor Valfredo Gugel, um homem inteligente, um homem culto, um homem do povo, um homem popular, um homem simples, um homem espartano, um homem, meu Deus do céu, firme nos propósitos de simplicidade e de austeridade. E eleitos outros candidatos que vão ter um outro desempenho, muito mais pensando em si, no seu partido, do que no seu compromisso democrático. Eu quero aqui, por exemplo, lembrar Monsenhor Valfredo, chamado de não senhor, não monsenhor, mas não senhor. Por quê? Porque no governo do estado do Rio Grande do Norte, Monsenhor Valfredo foi a pacificação. Era aquela briga, UDN e PSD, bandeira verde e bandeira vermelha, briga e desentendimento, e o pior de tudo, a perseguição. Você, candidato, você, funcionário, colocado no governo, com concurso ou sem concurso, por Dinarto Mariz, agora perseguido pelo novo governo de Aloysio Alves. Perseguição. Vocês imaginam que em 2 meses um funcionário público, como Otônio Nóbrega, ser transferido 8 vezes. 8 vezes você ser transferido. Isso é perseguição? Mas era muito comum fazer isso. E Monsenhor Valfredo não traz esse clima de perseguição. Monsenhor não perseguiu ninguém. Absolutamente. Agora, há 2 episódios ainda. Então, de não ter perseguido ninguém, e depois não senhor. Os prefeitos correligionários do Monsenhor Valfredo iam a Natal pedir verba do governo, e Monsenhor tinha um projeto para o Rio Grande do Norte de eletrificação, de asfaltamento das estradas, de escolas públicas, de saúde. Quem construiu o grande Hospital Geral do Pronto Socorro em Natal? Monsenhor Valfredo, que hoje é o Valfredo Gugel, para vocês terem uma ideia. Grande demais. Parece que Monsenhor está agorando que vai morrer tanta gente aqui para um hospital tão grande. E hoje o Valfredo ainda é referência. Os prefeitos iam à procura de Monsenhor. Monsenhor muitas vezes deixou de atender um correligionário para atender a um que não apoiou nas urnas. Por isso ficou chamado de não senhor. Porque muitos candidatos, muitos prefeitos pediam, Monsenhor, e Monsenhor, não. Porque Monsenhor sabia muito bem que, infelizmente, entre seus correligionários haveria alguns que usariam as verbas de maneira nem sempre transparente. Então, não senhor foi uma forma de protesto. Não senhor foi uma forma de protesto contra Monsenhor Valfredo. E Monsenhor nunca vendeu a sua consciência. Uma coisa mais difícil para Monsenhor era pedir voto. Como ele tinha dificuldade em pedir voto. Interessante você falar isso, padre, porque era um político popular, era um homem do povo, e tinha dificuldade de pedir voto. Tinha dificuldade de pedir voto porque, para Monsenhor Valfredo, o voto deve ser completamente livre e sem absolutamente nenhuma coação. Que as pessoas votem em Monsenhor Valfredo reconhecendo o seu valor e não esperando benefícios em troca. A partir de que parte da história ele passou a ser o pacificador? Uma vez que existia a disputa, né, e ele estava de um lado partidário, mas a partir de que parte da cronologia do tempo aí ele passou a ser o pacificador? Olhem, Monsenhor Valfredo foi eleito vice-governador do Rio Grande do Norte na campanha mais violenta do Rio Grande do Norte, que foi de Aloysio Alves para governador do estado, que obteve maioria. Lembrando que foram 7 meses de campanha política. 7 meses. Não havia esse prazo estabelecido como hoje nós temos de tempo para a campanha política. 7 meses de campanha política, isso é muito tempo. E Aloysio, vale a pena conhecer a história política de Aloysio, porque o homem era uma máquina. Um homem que conseguia passar 48 horas acordado, viajando, discursando, sem se alquebrar em nada. E altamente estrategista também. Altamente, um homem extremamente inteligente. É impossível estudar aí a política do Rio Grande do Norte sem pensar em Aloysio Alves, porque foi Aloysio Alves que trouxe para a política isso que hoje nós chamamos de marketing. Me permita, eu não sei se é mito, eu já ouvia de algumas pessoas, queria até um dia ter acesso a essa história, se isso é mito ou é verdade, que Aloysio ele controlava o jornal Tribuna do Norte, né?
do sistema. E ele descobriu de que, eu não sei se era Djalmarinho, que era um adversário dele, lia todos os dias o horóscopo antes de sair de casa. Foi Agnello Alves, irmão dele. Isso Agnello contou aqui em Caicó. Agnello Alves contou aqui em Caicó, no Centro Pastoral Dom Wagner, porque para os 100 anos de nascimento do Monsenhor Valfredo, nós fizemos um seminário sobre o Monsenhor Valfredo. Então, Valfredo, político, contou com a presença de Agnello. Valfredo, padre, contou com a presença do padre José Celestino Galvão. E Valfredo, o educador, contou com a presença de José Lucas de Barros. Então vamos contar o fato. Aí a Luísa... Agnello, sabendo que Djalma Marinho, que era opositor de Aloysio na campanha de 60, lia horóscopo e era muito supersticioso, então Agnello Alves sempre escrevia as piores previsões do horóscopo. Não sai de casa. Não sai de casa, cuidado com o avião, toda altura hoje é perigosa, a queda pode ser maior do que se imagina. Hoje seria o marketing fake news, né? Seria o marketing fake news, exatamente. Então, Aloysio Alves tem essa prática de não respeitar o voto dos seus funcionários públicos e de muitas vezes fazer transferências absurdas. Monsenhor Valfredo, percebendo isso, deseja o quanto antes, sem abandonar Aloysio Alves nem a grande cruzada da esperança, mas Monsenhor Valfredo aceitou com muito bom gosto a indicação do nome dele para senador. Era uma maneira de se afastar dessas práticas políticas que eram tão corriqueiras e ele, como vice-governador, não conseguiria impedir de acontecer. Padre Gleiber, a gente sabe que hoje a igreja, né, a igreja católica, ela não aceita assim com tanta facilidade, por exemplo, padres na política, né? Monsenhor Valfredo enfrentou também essa dificuldade. E como é que o senhor vê hoje, por exemplo, o fato da igreja, da participação de um sacerdote na política partidária? Monsenhor Valfredo enfrentou e não enfrentou. Por quê? Porque hoje nós estamos no segundo Código de Direito Canônico. Leis canônicas sempre existiram, mas a primeira compilação das leis canônicas em uma codificação é de 1915, o Código Canônico Pio Beneditino. O segundo Código Canônico é de João Paulo II, de 1983, que é o que nos rege atualmente. Então, tanto no primeiro código quanto no segundo, existem limitações para o sacerdote não se envolver em política partidária. Monsenhor Valfredo conseguiu pedindo licença. Existe um livro muito interessante, escrito pelo padre doutor João Medeiros Filho, O Clero do Rio Grande do Norte na Política Potiguar. É um livro extremamente interessante. Então, Monsenhor Valfredo entrou na política, como? Com a licença de Dom José de Medeiros Delgado, bispo de Caicó, que a deu a contragosto. Porque Dom Delgado escreve em um livro que só deu a licença porque se sentiu coagido por Dom Marculino, bispo de Natal, que queria um padre potiguar na Constituinte de 1946 para defender os postulados cristãos. Em 1946 já se pensava em colocar na Constituição a possibilidade do divórcio. Então, nós tivemos em Pernambuco, grande Monsenhor Arruda Câmara, grande tribuno, Monsenhor Valfredo Gugel, outro nome do clero na Constituinte de 46. Então, hoje é vedada a participação. O bispo pode permitir? Pode. Mas eu querer e entrar, eu não posso. Então, eu tenho que pedir licença. Então, naquele ano, para aquele momento, era importante ter na política padres para a igreja. Era muito importante. E lembrando que quando Monsenhor Valfredo foi eleito em 45, ele era vigário-geral da Diocese de Caicó, Dom Delgado disse claramente que tinha se arrependido de dar a licença. Monsenhor Valfredo não contou conversa. Dom Delgado, não seja por isso. Ganhei, mas renuncio na mesma hora. Era obediente. Obedientíssimo. Abandono na mesma hora. Padre Raimundo, ordenado em 70, com o padre José Mário de Medeiros e o padre Lucas Batista Neto, Monsenhor Raimundo estava no retiro de ordenação quando Monsenhor Valfredo chegou e disse que se arrependia de ter entrado na política. Ele era no executivo. O executivo é muito mais difícil do que o legislativo. Eu, pessoalmente, penso
que faz bem ao debate democrático de um Estado e de uma nação a presença de um representante do clero. Eu, pessoalmente, penso assim. Mas, interessante, Monsenhor Valfredo, porque eu tenho cartas inéditas do Monsenhor Valfredo, que sua família me entregou, para delas eu ser guardião. Em uma carta escrita em 1930 para sua mãe, Quininha, Monsenhor Valfredo escrevendo de Roma para Caicó, Monsenhor Valfredo diz que nunca pensaria em se candidatar, nunca pensaria em entrar na vida político-partidária. 15 anos depois, era eleito deputado federal, porque a vida dá muitas voltas. E Monsenhor Valfredo, naquele momento, era o melhor nome do Rio Grande do Norte para ser deputado federal, naquele momento que a igreja precisava de um representante com aquela lucidez, com aquele grau de diálogo. É um homem amistoso, é um homem dialogável, é um homem fraternal. Então, hoje, qualquer padre da Diocese de Caicó ou de outra diocese do Rio Grande do Norte que queira se candidatar sem licença do seu ordinário, do seu bispo, será ele suspenso de ordens. Ele continua padre, mas sem poder exercer o ministério. Que bom ter ouvido um pouco da história do Monsenhor Valfredo. Aqui nas nossas redes sociais, quem está aqui lhe mandando abraço é Vilma de Rebeca, ela no Sítio Mari, diz que é fã da trajetória do Monsenhor Valfredo. Afinal, também tem parentesco como padre Gleiber, né? Sim. Nosso amigo também, Zé Nilton, e a sua esposa Vivi. Vivi, em Jardim do Seridó. Está ali aguardando para uma galinha torrada lá no sítio. Lá na chácara. Povoado Corrais Novas. Tem áudio aqui no nosso WhatsApp? Pode passar. Vamos colocar então aqui. Bom dia. Bom dia, Marcos. Estou aqui na escuta. Que grande entrevista essa de hoje, viu? Sinceramente, está de parabéns, padre Gleiber. Essas figuras, as figuras de Nath Mariz, de Monsenhor Valfredo, eu acho que nós, seridoenses principalmente, deveríamos dar mais valor e ver a história dessas duas figuras. Principalmente o Monsenhor Valfredo, uma grande figura. Uma grande figura. De parabéns, um abraço, João Germano. Um abraço, João Germano. Obrigado por João Germano, seja abençoado. Tem mais áudio aqui. Bom dia. É um prazer estar ouvindo o Padre Gleiber, muito inteligente, conheço ele desde a adolescência. Aí, padre, faz um tempinho já, né? Faz tempo. Padre, bom dia. A rádio teria um dia para Padre Gleiber, né? A gente ouvir sem cansaço. Quanto mais ouço, mais vontade sinto de ouvir. Parabéns, como é bom ouvir quem realmente entende de história. Quem está aqui lhe mandando um abraço é a nossa amiga Ivete Moraes. Ivete Moraes, um grande abraço. Padre, obrigado pela sua participação. Queria que você nesses últimos... Você está com o jingle aí, a musiquinha da campanha do Monsenhor Valfredo? Nós temos aqui uma música muito interessante da campanha de Monsenhor Valfredo. Nós temos, aliás, 5. Dá para colocar aí uma rapidinho? Dá sim. Eu coloco aqui e envio para você. Manda para o WhatsApp. Essa aqui eu acho que é... Essa aqui é a música da qual o Monsenhor Valfredo mais gostava da sua campanha. É muito interessante. Quem está aqui também lhe mandando abraço é o Suetônio Teixeira. Diz que está mandando aqui a aula que você está dando aqui no rádio hoje, viu? Muito bem, meu primo Suetônio Teixeira. Um cheiro para você na sua cabeleira tão farta quanto a mim, para minha prima Celi. Enviei, Marcos Jantas. Vou colocar agora. Padre, então só para a gente fechar, me fala um pouco da missa de hoje, dos 50 anos da morte do Monsenhor Valfredo. Hoje à noite, às 19 horas, na Catedral de Santana de Caicó, com a permissão do nosso pároco, Padre Alcivan Tadeus Gomes de Araújo, de quem eu serei vigário paroquial a partir do dia 13 de fevereiro, se Deus quiser, do próximo ano. Nós vamos celebrar na Catedral, porque lá está sepultado o Monsenhor Valfredo Gugel. E hoje, às 10h30 da manhã, eu tentarei estar dentro da catedral, porque eu tenho um trabalho dentário, não sei se vou conseguir chegar a tempo, porque foi a hora da morte do Monsenhor Valfredo, há 50 anos, vitimado de câncer, com 63 anos incompletos. Música. Povo soberano e forte prossegue a luta pela redenção. Ao lado de Aloísio Alves, com fé e obstinação,
o povo escutará seu grande benfeitor, elegendo Monsenhor. Haja o que houver, custe o que custar, Valfredo é quem vai governar. Eu acho isso na cabeça de algumas pessoas bate uma saudade imensa, né, padre? As alamoças. Mensageiro de fé e esperança, sem ódios no coração, Valfredo vai continuar a grande obra da nossa redenção. E na história da terra potiguar, seu nome há de ficar. Padre Gley, obrigado pela sua participação, padre, aqui no programa. Grande abraço, Marcos Dantas. Grande abraço, Geraldinho Oliveira. Um abraço para você, ouvinte da Rural de Caicó. 8h36, a gente volta amanhã às 6 horas com mais um Panorama 95. Fique mais um pouquinho com a música de campanha do Monsenhor Valfredo Gugel e na sequência tem a Daniela aqui na sua comunicação. Haja o que houver, custe o que custar, Valfredo é quem vai governar. Haja o que houver, custe o que custar, Valfredo é quem vai governar. Mensageiro de fé e esperança, sem Você ódios. ficou sabendo de tudo. A Rádio Rural FM acabou de apresentar